Saravá jogo de damas, saravá todo dia, saravá todo mundo se cuidando, todo mundo atento, todo mundo ligado que esse jogo político em cima da pandemia é coisa de gente que ignora e que desdenha da ciência, o que não é o nosso caso. Então, vamos ouvir a ciência, vamos nos cuidar, a segunda onda já está batendo a porta, enfim. E fazer um convite que eu sempre faço, não deixe de assinar o canal Jogo de Damas JDD no Facebook, no YouTube, divulga, partilha, convida as pessoas, comenta, enfim, é muito importante. Quanto mais agitação houver no canal, quanto mais gente entrando e comentando e dando likes, mais o canal aparece como sugestão do próprio YouTube e no próprio Google. Então, fica essa sugestão. Tem outros canais muito bacanas também que estão precisando dessa força aí de vocês. E hoje a gente vai falar de um tema muito, muito importante nesses dias de loucuras fascistas, que é um tema que tomou uma relevância especial, que é o racismo, né? Enfim, a gente já tem debatido esse tema algumas vezes, mas hoje a gente vai falar com Danilo Spínola Catalano, autor do livro Racismo e Relações Sociais Brasileiras. Saravá, Danilo! Olá, obrigado, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco desse tema que, com a onda Black Lives Matter, tá bem para frente, né? Tá bem crua, né? É interessante que esse tema surge num país assim considerado, né, um berço de um racismo estrutural bastante acentuado, né, onde surgiu a Ku Klux Klan, e ao mesmo tempo surge uma resistência muito forte nos Estados Unidos, né? Uma luta muito grande, um engajamento muito grande. Por que no Brasil, que a gente tem, acho que a última pesquisa do Ibope dá como 55% da população considerada negra, por que no Brasil a gente tem tanta dificuldade de engajamento nesse tema, com esse tema, incluindo aí pessoas negras? Eu acabei de ler o post lá do presidente da Fundação Palmares, excluindo Gilberto Gil, Zezé Mota e mais não sei quem, do panteão das grandes figuras negras da nossa história. E ele, né, esqueci o nome dele, ele é negro, né? Uhum. Por que existe essa resistência no Brasil em relação a essa causa? No meu próprio livro eu escrevo sobre isso, né? De como no Brasil o próprio negro ele acaba entrando. Eu não gosto muito dessa frase, até falo no livro, mas acho que para fazer uma figura assim é aquela ideia do capitão do mato, né? De que o negro trabalhando a favor do branco, né? Do opressor, melhor, né? O oprimido trabalhando a favor do opressor. Então é mais ou menos esse movimento que vem desde da escravidão, com o capitão do mato, e agora vem com isso, com essa exclusão que você mesmo comentou, que é, e aí eu até trago no livro essa questão de que no Brasil o racismo ele é mais violento do que nos Estados Unidos por conta deste movimento que muitas vezes é imperceptível, assim, não é explícito, é implícito. Então é o que torna e tenta excluir o negro dessa luta. E vem também aquela questão de que eu até ouvi em seminário, né, que a mulher fez um trabalho sobre negros, estava apresentando, e ela disse que ela fez porque ela se descobriu negra. Ela não percebia o preconceito, ela não percebia tudo esse tipo de coisa. Acho que para terminar é aquele negócio, né? Eles eram negros, mas eu tratava eles como brancos. Né? É interessante essa sua frase contundente. Eu fui pesquisar rapidamente, o presidente da Fundação Palmares é o Sérgio Camargo, né? Que incorpora exatamente essa descrição que você faz do negro que não
e não é nem que ele não se assume negro, porque eu acho impossível, mas ele não assume a causa, né? Ele não assume o racismo, ele não se vê como também não é uma minoria, mas ele não se vê como representante de uma maioria imposta, né? Que não é uma maioria numérica, é uma maioria imposta. Os brancos se impuseram como uma maioria. Danilo, como é que se dá isso, né? A gente sabe que, por exemplo, eu lembro que quando teve, você fala isso no livro, pelo que eu li aqui, quando foi lançado o sistema de cotas, houve uma grande resistência, inclusive, por parte dos negros, né? Obviamente, com essa argumentação que você deu, né? De que a dificuldade da pessoa se enxergar negra, se enxergar a causa. Inclusive, eles usam esse termo, mimimi, nós não queremos mimimi, nós não... Como se, invertendo, né, eles chegam a falar, enfim, eles invertem até a própria condição numa negação. Obviamente, a gente sabe que esse governo, né, instaurou não é uma ditadura, é um governo negacionista, né? Acho que é o novo patamar que eles negam as coisas óbvias, eles negam a ciência, eles negam o racismo, eles negam a miséria. Eu vi que saiu um estudo dizendo que o Brasil está indo bem, enfim, claro, um estudo divulgado pelo Planalto. Então, como é que você vê isso, desde a época, por exemplo, que ficou claro quando houve um grande debate na proposta das cotas, né? As cotas é uma política que tem controvérsia até nos Estados Unidos, né, que eu trago no livro, que tem aquele discurso dos republicanos que a Angela Davis traz, de que os homens estariam se casando com as mulheres negras nos Estados Unidos por conta das cotas, porque eles iam ficar nos pés da mulher, né? E aí ela fala que não tem como, porque se o dinheiro da cota não dá nem para nada, né, ali. Então, esse tipo de movimento sempre vai ter. Por quê? A cota, ela é uma política paliativa, ela não é uma política que vai mudar a estrutura. Por mais que ela tenha mudado muito da estrutura em se tratando das universidades, por exemplo, em que a gente viu que é um movimento, né, que antes você ia lá, só tinha branco e dos cinco países principais, assim, que a gente chama, né? E agora a gente vê o Attila Mbembe, Kabengele Munanga, outros autores entrando, Lélia Gonzalez, os Torres Negros, porque o negro entrava na universidade e falava, mas eu não me identifico com nenhum desses. Então, teve esse movimento, e esse movimento é muito importante que as cotas trouxeram. Mas, eu acredito que a gente tem que pensar também numa base. Se a gente trouxer a questão dos estudos do escravismo, a questão dos estudos dos africanos, mostrar que a África faz parte aqui do Brasil, essa cultura africana faz parte do Brasil, ser a mudança de narrativas, né, na educação brasileira é muito importante, porque aí você vai pegar na base, e aí você não vai ter políticos como teve aqui um vereador aqui que é negro em São Paulo querendo tirar as cotas, por exemplo, que eu até cito no meu livro. Fernando Holliday. Senhorzinho Fernando Holliday, né? Enfim, é incrível, né? Esse negacionismo, E você falou uma coisa muito interessante que diz respeito à história da África, que também é outra negação que a gente tem na nossa formação educacional, né? A gente não teve aulas sobre a África, a gente não teve como a gente aprendeu, por exemplo, sobre o bandeirantismo, né? Que eram heróis, que eram pessoas maravilhosas, né? Que eram pessoas magnânimas, quando na verdade eram facínoras que caçavam, matavam índios, negros, enfim, tudo que via pela frente para implantar ali um império de extrativismo, né, de minérios, enfim.
essa deficiência que a gente tem em relação à história da África, em relação à história né, do que se convencionou chamar do mundo não dos tops, né? Não é dos grandes impérios. Como é que isso pode ter influenciado nessa formação, nessa nossa formação racista, né? O racismo estrutural? Desculpa, deixa eu até completar. O Haddad tentou, né? Ele fez uma tentativa, quando ele foi prefeito de São Paulo, de instituir, quando ele foi prefeito de São Paulo, e se não me engano, quando ele foi ministro da Educação, de instituir, aliás, quando ele foi ministro, de instituir o ensino em história, né? Da história da África. Sim, eu acredito que ele é resultado, né, dessa. Acho que as duas coisas se misturam nesse sentido, né? A gente vê que a gente só aprende sobre. Eu estava aqui pensando também, é uma coisa que a gente vê muito, né? O pessoal fala, negritude. Da onde veio a negritude? Muita gente fala, a negritude veio dos Estados Unidos, né? Que a gente sempre quer ver o país mais acima, né? O país mais. E, na verdade, a negritude nasceu no Haiti, né? Então, na verdade, o primeiro movimento negro foi no Haiti. Então, a gente não sabe essas histórias. Então, a gente acho que aquela questão da fala do Darcy Ribeiro, né? De que a educação no Brasil ela é um projeto, né? O problema da educação é um projeto. Então, a educação ela se move, ela é resultado dessa democracia racial que a gente vive, esse mito das três raças, para poder manter isso, né? Acho que é legal vir também para essa questão de que não foi só uma elite e uma política, foi também a cidade letrada, né, que eu comento no livro até, essa questão da cidade letrada, que são os intelectuais fazendo trabalhos, como, por exemplo, do Gilberto Freire, que ele faz aquela justificativa do estupro dos senhores às mulheres, né, das mulheres negras, e elas chamavam a atenção deles pela sua beleza, pela sua cor, né? Então, justamente nesse sentido. Então, o Gilberto Freire, que foi um dos maiores cientistas sociais, né, do antigo século, dos séculos anteriores, fez um trabalho para justificar o que a elite queria. Então, a educação também vem nesse movimento. O teu livro se chama Racismo e as Relações Sociais Brasileiras. Como é que está implantada essas relações sociais na sociedade brasileira baseada no racismo? Como é que isso se dá? Essa pergunta é boa porque tem tudo a ver também com o começo do meu livro, né? Eu ponho o meu lugar de fala ali. E o nome Relações Sociais Brasileiras é justamente por isso, porque eu quero entender como que se dá o racismo. E eu uso isso com os audiovisuais, né? Eu acho que, nesse sentido que está falando, as relações sociais, elas têm tudo, se liga com a educação, com essa questão que eu falei tanto que a gente reproduz um pouco nas nossas relações sociais o que o Gilberto Freire fala, né, ali no livro dele. A gente reproduz esse tipo de coisa quando a gente fala palavras como denegrir, a gente traz tudo isso para a gente, né? A gente e exala isso. Então, a gente tem que perceber as nossas relações sociais, entender isso, introjetar na gente e falar, a gente tem que mudar. Ser antirracista é isso, né? Mudar essas relações. E as relações sociais brasileiras é justamente isso. A relação daquele que a gente tem introjetado da democracia racial com uma ruptura disso, né? A ruptura dessa estrutura, que você mesmo começou falando da estrutura racista da nossa sociedade. É justamente nesse sentido. Se eu for mais para frente, acho que vai ficar um pouco... Não sei se vai para responder. Não, está respondido. A gente
essa coisa da formação do povo brasileiro, que o Darcy Ribeiro falava muito, né, também, como se deu, né, a nossa formação, quando isso é enquanto isso está dentro de um estudo, dentro de uma classe, né, de uma classe média burguesa que estuda, que lê livros, isso é uma coisa. Quando a gente vai na padaria, que aconteceu outro dia, e a senhora se recusa a ser atendida por um negro, isso acontece no factual, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isso vem num crescendo. E aí eu fico pensando o seguinte, o racismo, ou, enfim, o feminismo, né, ou o machismo, enfim, essas coisas elas não se combate isso assinando um decreto, né, uma nova norma. Agora está proibido ser racista, ou seja, você tem que investir numa cultura, você tem que trabalhar isso na cultura, e não tem outra forma do que pela educação, né, do que pela vivência. Como é que você vê a possibilidade disso se evoluir, o antirracismo? Né? Como é que a gente pode evoluir como sociedade, não enxergando paternalisticamente, né? Olha, não pode, é feio você ser racista, meu filho. A questão não é que é feio, é que isso não existe, né? Não existe. Cientificamente, se a gente quiser falar pela ciência, isso não existe, isso não, né? Isso não tem uma base científica, isso não tem uma base, não tem nada que sustente o racismo, a não ser a própria segregação. Como é que você vê como é que a gente pode começar a virar esse jogo? Eu queria, na verdade, é um gancho para você falar da questão do audiovisual que você cita. Sim, eu estava pensando aqui, né, essa questão dessa mudança, né, eu acho que tem vários filmes ali que mostram como se faz, né, eu trago vários filmes, isso, aquele que é o preto, o preto, preto sai, branco fica, aquele que fala das novelas, né, brasileiras, que é justamente, acho que o da novela brasileira é o mais que dá para trazer aqui nessa sua pergunta, né, que é essa vinda da representatividade, da mudança da representatividade negra, né? E antes você teve uma novela, eu não vou lembrar agora o nome, que teve uma mulher negra que era a principal ali, que chamou mais a atenção, mas na verdade quem eles levavam mais para o lado era os personagens brancos, né? Mas quem eles mais gostavam era, quem o público mais gostou era, e também aquela questão de você fazer o blackface, né? E o Milton, agora eu vou esquecer o nome dele, mas o que ele fala no filme, que é que preferiram chamar um branco para fazer o personagem do que chamar ele, que era negro. Milton Gonçalves. Isso, É o Milton isso. Gonçalves. Ele comenta isso, que como pode, também a questão daquela novela que passa sempre na Record, que a personagem principal, ela não é negra, ela é branca. Então, isso foi muito interessante, porque a primeira vez que eu vi essa novela, a TV, eu perguntei para meu pai, mas ela não é escrava? Por que ela não é negra? Aí meu pai fez uma resposta meio estranha. E aí, nesse filme, né, nesse documentário, ele explica de que tinha uma mulher negra para escolher, só que aí deram uma desculpinha falando que que a branca era melhor, atuava melhor. Então, isso quer dizer, agora a gente está vendo essa mudança. E aí eu trago também dos Estados Unidos, né, essa mudança. A gente tem uma série da Netflix brasileira que tem personagens principais que são negros, né, que é agora que eu falo no livro também. Aí quem quiser saber o nome pode ler o livro, melhor assim. E, e também em séries norte-americanas, né, que a gente vê. A gente vê vários filmes, agora até, né, eu não pus no meu livro, mas agora está vindo até séries africanas,
Eu vi uma série africana recentemente, que é sobre o estupro, que eu esqueci o nome agora, mas que... Então, para você ver, tá? Esse movimento é muito importante para o que você falou, porque você traz a representatividade, né? Antes o negro falava assim, ué, mas acho que o melhor exemplo para isso, mesmo pensando nas novelas, nos filmes, o melhor exemplo é do super-herói, né? Eu não trouxe aqui a camiseta, mas é aquela história do super-herói. Sempre a pessoa vai lá, vai ver os Vingadores. Aí todos os Vingadores, antigamente, eram todos brancos. O Capitão América é branquinho de olhos azuis, cabelo azul, cabelo loirinho. E aí quem é o negro? É o Pantera Negra. Então tem a representatividade ali, que foi o Pantera Negra, que veio depois, né? Veio muito depois. Tem uma coisa engraçada, né? Eu estou anotando aqui as coisas que você está me falando. Tem uma coisa engraçada que você falou das novelas, dos negros nas novelas, mas normalmente o negro na novela, quando ele tem um papel de destaque, ele é sempre um negro que é aceitável, né, pelos brancos. Então o cabelo é um pouco mais alisado, ou ele faz um estilo afro chique. Ele nunca é o negro negro, o negro da favela, o negro pobre, que é a maioria do povo brasileiro negro, né? Que recebe um salário menor, que está nos cargos menores, que nunca está em cargo de chefia, enfim. Como é que eu fico imaginando uma criança, né? Eu tive o filho de uma amiga minha, uma vez chegou em casa e ele falou para ela assim, ela é negra, ele falou assim, mãe, eu não sei por que falam que a gente é negro, porque eu sou marrom. Ele mostrava a pelezinha dele assim, mas eu sou marrom, não sou... Ele estava aprendendo as cores, ele era bem pequenininho. E daí eu fico imaginando para uma criança, assim, a dificuldade dela, que ela tem de identidade, de ver um negro médico, de ver um negro pobre, ferrado, sendo, enfim, sendo esculhambado pela sociedade, né, colocado em segundo escalão pela sociedade. Então, assim, você vencer isso, até no campo imagético, como você sugere, é muito difícil, porque as referências são... A Camila Pitanga é maravilhosa, ela é maravilhosa, mas ela não é a negra brasileira, né, que levanta às 4 da manhã, deixa filho em casa sozinho, o mais velho cuida do mais novo, né? Ela não é. Embora ela, claro, ela tem uma representatividade importante, ela é uma militante da causa da mulher negra e tal, mas ela não representa o negro imageticamente brasileiro, o que passa o negro brasileiro. Então, assim, como é que fica isso na cabeça de um ser em desenvolvimento, né? Que não se vê representado? A gente precisa mudar, né, essa realidade da nossa sociedade, porque eu trago também um exemplo do Milton Gonçalves, que ele foi um personagem justamente nessa posição social, né? Ele era um psiquiatra renomado e a sociedade tirou ele dali, né? Pediram para a Globo para tirar e a Globo tirou. Então, o que a gente precisa? É uma coisa até que o Orlando Silva fala aqui na campanha dele aqui em São Paulo, que é trazer essa representatividade. Por que os negros estão mais, como você falou, né, mais nas periferias, mais nesses lugares do que numa posição como a da Camila Pitanga? Porque a gente precisa que tenham, os negros precisam ocupar esses espaços, né? Eu trago até o que a Malunguinho fala, né? Que ela traz uma crítica ao governo do petista, que é justamente esse, de que eles mantiveram a estrutura, porque mesmo que a gente tenha agora mulheres negras na política, tenha negros na política, tenha pessoas trans negras, como a Malunguinho, na política, está longe de ser a metade da população ali dentro. Então a gente precisa... Então, assim, se essa criança que você usou como exemplo tivesse, né, ela tivesse a mesma classe social, eu acho que também tem isso, né? Se ela tivesse a mesma classe social, ou se ela se visse mais gente ali dentro, ela se sentiria mais representada, né? Ela ia falar, nossa, eu quero ser igual ela, nossa, eu quero ser igual ela, né? Ela não ia
ela não ia falar, mas eu não sou negro. Por que ela está falando que ela não é negra ali? Porque ela está falando, eu não quero ser eu não quero ser a diferente que entrou ali por, né, Uhum. por qualquer outra coisa. Ela quer ser a que entrou ali por conseguir, por estar ali. E você aumentando essa representatividade faz com que isso aconteça. Você não, você é como, acho que um exemplo legal é aquele da FAO, né? Que tinha um negro da FAO, um negro na aula da FAO aqui em São Paulo, e ele sofreu muito racismo ali dentro. Por quê? Porque ele não tinha, ele não tinha representatividade, era ele. Ele era o estranho. Falavam para ele até ele receber falas de tipo, por que você está aqui, né? Você não está no seu lugar. Então, é isso que precisa ocupar esses lugares. E mais gente, cada vez mais gente ocupando esses lugares. Essa é a importância da representatividade. Né? O que eu vejo aqui na ala progressista, Danilo, é que assim existe, obviamente, um movimento muito importante da ala progressista em abraçar essas causas identitárias, né? A causa do racismo, a causa da mulher, a causa dos gays, a causa, enfim, existe essa predisposição. Mas como tudo na vida de nós que somos a oposição, né, ao establishment, a gente não pode, o nosso espaço tem que ser conquistado, a gente não pode aceitar concessão, né? E é isso que me parece que muitas vezes a esquerda acaba pecando também por isso, assim, nós vamos fazer, olha como a gente é legal, a gente aceita as mulheres, a gente tem até um amiguinho pretinho, a gente super, nossa, eu adoro os gays, eles são tão divertidos, tudo meio estigmatizado, né? Tudo meio, enfim, como é que a gente, como é que se dá esse diálogo entre nós brancos, você é um branco escrevendo um livro sobre racismo, né? Como é que se dá esse diálogo? Eu falando sobre, eu tenho muita dificuldade com a história do lugar de fala. Eu confesso, eu não respeito muito essa história do lugar de fala, porque eu sinto que isso, de certa forma, não é que isso desune, porque desunido já é mesmo, isso é uma constatação, mas eu sinto que isso parece que aprofunda as rachaduras. Obviamente, eu não tenho a primazia, eu não tenho a experiência do racismo na minha pele, eu nunca sofri o racismo, eu não tenho a experiência que um gay que levou lâmpada na cabeça teve. Eu não tenho a primazia da fala, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Eu queria saber como é que foi isso de você escrever seu livro sobre racismo, você sendo branco. Acho que é muito importante, é uma preocupação que eu tive desde o início, tanto que eu tenho até no começo uma explicação sobre isso, né, no começo do livro. O movimento que eu até conversei com pessoas negras que entendem sobre isso, eu falei, eu posso começar? Estou com essa preocupação, eu tenho uma grande preocupação e aí o movimento que eu falo que eu faço é o quê? Eu não estou como branco impondo a minha ideia. Eu estou como branco entendendo como se dão as relações sociais brasileiras, por isso que o nome, né, Relações Sociais Brasileiras. Eu estou entendendo como se dão essas relações estruturais racistas para poder dizer para aquelas pessoas que não entendem esse tipo de coisa, com autores. Você pode ver que a maioria dos meus autores que eu uso na minha bibliografia são a maioria negros, né? Por mais que tenha um branco ou outro, a maioria é negro, isso eu tomei muito cuidado, porque eu acho que tem que ter um movimento de escuta. Então, é ler o negro para poder falar, eu utilizei do negro para poder falar. Eu não estou impondo o que eu estou falando, estou impondo a fala deles. Por isso que eu sempre trago, assim, Angela Davis falou aquilo, a Djamila Ribeiro falou aquilo, porque é da boca deles que eu estou... E é esse movimento que a gente precisa fazer na nossa sociedade para mudar essa estrutura, que é ouvir o negro, introjetar aquilo, e aí depois entender, eu fiz isso de errado, porque nós, como brancos,
como a nossa estrutura é, nós como, né, nossa posição que nunca sentiu racismo e tudo mais, a gente às vezes vai acabar, por conta dessa estrutura, fazendo atitudes racistas, às vezes. Por mais que eu fale, não, eu não sou racista. Porque às vezes foi o que você falou. Ah, eu vou ter um branco porque eu vou ter um negro aqui, porque ele... Isso é uma atitude racista, mas que acaba porque você coloca o negro como coitadinho ali. Então, é isso. Você pega e fala assim, ah, eu estou fazendo isso, mas deixa eu ouvir ali o negro, o que ele está falando, aquele que sofreu mesmo. Ah, ele está falando isso, então eu vou refletir o que eu fiz, vou refletir e vou mudar. Essa mudança é muito difícil. Como, por exemplo, você não usar mais palavras, né, como fazer nas coxas, usar essas frases é muito complicado, né? E começa por aí. Começa você trocando essas palavras. Você, em vez de falar de denegrir, difamar, sabe? Trocar as palavras e já ir fazendo. Porque às vezes a gente é racista e nem percebe. Tem isso num exemplo, que foi um duelo que o Orlando Silva fez com Mamãe Falei, que o Mamãe falou de mercado negro. E aí o Orlando Silva, claro, certamente, foi lá e falou que não, que negro deve ser bom. Brincando, né? Mas foi puxando para ele, ó, você fez uma palavra. Por que não fala um mercado ilegal? Troca por mercado ilegal, mercado negro, porque você levar... Tudo isso tem a ver, né? Então... A gente está assim, caminhando para o final. Eu queria que você falasse um pouquinho o que te levou a fazer esse livro, o que te incomodou, o que te coçou, qual foi a coceira que te deu de escrever esse livro, porque, afinal, como eu falei, né, é um branco falando de uma causa que não é o lugar de fala dele, e para a gente poder encerrar com a tua fala aqui, com o teu lugar de fala. Começou com um curso que eu tive de racismo, que a professora era branca, na FESP, onde eu fiz faculdade. E aí eu comecei a sentir que nós brancos, que não sentimos esse tipo de coisa, a gente precisa entender o que o negro tem a falar. A gente tem que escutar, a gente tem que, sabe, trazer. E o meu livro é justamente um movimento de escuta. Por mais que eu esteja escrevendo, é um movimento de escuta. Eu estou escutando o que o negro está falando, eu estou vendo no filme, tanto que tem diretores negros, né, dos filmes que eu vi, estou vendo ali o filme e estou fazendo esse movimento. Então foi isso que acho que o que mais me puxou foi exatamente esse movimento de mostrar para quem é branco, para quem tem essa posição de opressor, né, que a gente chama, mostrar para ele, ó, vamos escutar os negros, vamos mudar essa estrutura, porque não, se for só o negro fazer, não vai mudar o racismo. Tem que todo mundo fazer. Então foi isso que me mobilizou, né? Esse negócio do comunismo, né? De todo mundo tem que se unir de grupo para poder combater o racismo. Até porque, como diz a Alessi Brandão, na propaganda política aqui em São Paulo, não adianta não ser racista. Nós temos que ser antirracistas. E eu estou meio que sendo antirracista nesse livro. Queria te agradecer, Danilo, apresentar você para o público do Jogo de Damas JDD, Danilo Espíndola Catalano, que escreveu o livro Racismo e as Relações Sociais Brasileiras. O livro dele é resultado de pesquisa, né? O Danilo é um pesquisador, e o livro é editado pela Cotter, pela editora Cotter, que é nossa super parceira. Está lá no catálogo da Cotter, foi recém-lançado, foi lançado agora há pouco, né, Dani? Foi, ainda não teve teve o lançamento pela editora, mas não teve ainda o lançamento físico. Então, mas já está no catálogo da editora, convido todo mundo a conhecer o site da Cotter, www.kotter.com.br, Cotter. A Cotter, aliás, também tem um canal maravilhoso que debate sociologia, debate política, debate literatura, debate poesia. Convido a todos a assistirem a Cotter TV, que é excelente,
e assinarem lá, né, o canal da Cotter, assim como assinar o Jogo de Damas JDD aqui com a gente, ajudar esses canais pequenos ou canais que estão aqui circundando os grandes canais a trazerem à luz coisas importantes como essa fala bonita do Danilo. Eu estou com o Rodrigo na cabeça, porque eu estava lendo um texto do Rodrigo. Desculpa, Danilo. A idade, a idade. E agradecer a todo mundo. Obrigada por terem acompanhado o nosso canal. Não deixe de acompanhar todos os canais independentes, os canais, enfim, que estão aí batalhando para sair do lugar comum, da notícia fake, enfim, e da grande imprensa. Danilo, um super abraço, um super saravá para você. Abraço, obrigadão pelo convite. E quem quiser me seguir no Insta é @catalas65. Vai estar na legenda. Saravá!